Olha, não é Zagallo, mas a esquerda vai ter que engolir Bolsonaro. Quem lembra, né? Na Copa, foi na Copa de... Meu Deus, foi na Copa de... Foi 2002, não foi? Foi 2002? Que Zagallo disse, vão ter que me engolir. E o cara trouxe a tapa. Mas deixa pra lá, vamos à matéria. Sou Rio Gley Fagundes, hoje é dia 28 de setembro de 2020. Na descrição do vídeo você vai encontrar o link para esta matéria. Né? Sejam muito bem-vindos ao canal Brasil Notícias. Olha, gente, presta atenção nisso aqui, ó. Bolsonaro, mais Bolsonaro e só Bolsonaro. Eu vou dizer uma coisa pra você, só dá Bolsonaro no Brasil. É de norte a sul, é de leste a oeste, vira pelo avesso, balança pra um lado, pra outro, saculeja, joga pra cima, pra baixo, desce, sobe, vai e vem. Só dá Bolsonaro, cara. Não tem... Lulita... Agora tá até meio quietinho assim, tá meio com medo de botar a barba de fora, porque o negócio não tá... Ele só aparece em live, gente. Eu queria ver a popularidade do Lula se ele sair na rua. Pegasse um dia, se ele faz, rapaz, eu vou comprar um chicré. Ele que gosta de tomar uma pinga, né? Eu queria ver ele num boteco. Como é que ia ser. Bom, vamos à matéria, gente? Presta atenção aqui, ó. Vamos lá. Se inscreve, comenta, compartilha, deixa o seu like, aperte as notificações, na descrição do vídeo tem conta bancária. Curta o nosso canal, gosta do nosso trabalho, seja um apoiador ou um colaborador. Se você não puder colaborar ou não quiser, assiste o vídeo que tá valendo, a gente curte do mesmo jeito. Ó, é um dos fenômenos mais curiosos que a vida pública brasileira tem para apresentar no presente momento. E é verdade, gente, eu nunca vi um presidente como o presidente Bolsonaro. Desde a sua campanha, a sua trajetória no todo... Nós nunca vimos um presidente como o Bolsonaro. 2013 em diante, já começou a surgir do povo, né, um burburinho de Bolsonaro presidente. 2014 ele não foi, né, 2016, 17 aí intensificou mesmo esse negócio, aí 2018 ele foi, ganhou. Ó, campanha feita em cima de uma cama de hospital. Cara, e um presidente que foi eleito pela maioria, apanha que nem Judas, malhado igual Judas é malhado, apesar que o Judas, na verdade, é o Sérgio Iscariotes, né? Mas Bolsonaro apanha igual, né, o Judas no São João, e mesmo assim o homem continua subindo. Continuando. A vida passa, o mundo gira, o homem trabalha para montar uma colônia em Marte. E o Brasil, com seus 220 milhões de habitantes, 33 partidos diferentes e cerca de 65 mil cargos públicos preenchidos por meio de eleições livres, tem hoje um político só: o presidente Jair Bolsonaro. Não é que esteja isolado, é que não se fala em ninguém mais. E com isso ele acabou ficando sem concorrentes, ou sem concorrentes realmente capazes de concorrer a alguma coisa. Nenhum presidente da República, por mais importante que seja, por mais pecados que cometa ou méritos que possa ter, merece tanta atenção desse jeito. Mas aí é que está. É o que temos no momento. Bolsonaro, mais Bolsonaro e só Bolsonaro. O presidente deve a sua posição de rei da cocada preta exclusivamente ao conjunto da obra de seus adversários políticos de todas as naturezas. Foram eles e ninguém mais que o colocaram lá. É simples. Há mais de 2 anos, antes mesmo de Bolsonaro entrar no Palácio do Planalto, concentram toda a sua energia, a sua atividade mental e o seu tempo em falar mal dele. Não mudam de ideia e não mudam de assunto. É algo parecido ao que os clínicos de psiquiatria chamariam de comportamento obsessivo. Tudo bem, mas o resultado desse estilo de ação política é que não existe no momento ninguém dizendo à população o que, na prática, iria fazer de diferente do que o governo Bolsonaro tem feito desde a sua posse. E um candidato de verdade para substituí-lo nas próximas eleições presidenciais. Isso aí, então, nem pensar. Se os adversários colocam 100% dos seus esforços em dizer que o presidente é um horror, mas não tem nenhuma sugestão coerente sobre o que fazer a respeito,
o que sobra na vida política real é Bolsonaro. Quer dizer, os caras criticam, os caras malham, os caras xingam, os caras dizem que não presta, o cara diz que ele não sabe governar, os caras isso, os caras aquilo. Mas não apresentam nada. E também nem dá para apresentar, porque eles vão apresentar o quê? 16 anos de corrupção. Vai mostrar o quê? Obras com 10, 15, 40 anos paradas, sendo tocadas e entregues agora. Vão mostrar o quê? Passaram por essas obras, ó. Gente, passaram por essas obras de 40 anos, de 20 anos e não fizeram. Obras que poderiam ser feitas em 1 ano e meio, em menos de 1 ano. Não fizeram. Como aquela estrada lá, aquele trecho de 51 quilômetros lá do Pará, lá no Pará, né? Que liga o rio lá, que não é de Paraná, tal, lá do Porto lá, né? Uma obra, um trechinho daquele. Lá da época acabou o militarismo, o período militar, entra o período presidencialismo, aí vem o Sarney, vem o Collor, vem o Fernandão, não, vem o Itamar, vem o Fernandão, veio o Lulita, veio a estocadora de vento, saudosa Mandioca, veio Temer e ninguém mexeu. Tava lá 40 anos, Bolsonaro chegou, botou para andar. Pega as outras obras do São Francisco que empacaram, o dinheiro não empacou não, agora a obra empacou, outras e outras e outras. Bolsonaro pegou, tá entregando. Os caras vão apresentar o quê, meu irmão? Não tem. Continuando. Deixa eu ver. Aqui. Não adianta nada, como a oposição faz o tempo todo, ficar dizendo qualquer um menos Bolsonaro. Ah, meu pai. É indispensável que esse um apareça. Se não aparecer, ele continua jogando a partida sem a presença do outro time no campo. Também não se chega a lugar nenhum com a estratégia de colocar no presidente a culpa de tudo. Os 140 mil mortos da Covid-19, foi Bolsonaro quem matou? Incêndio no Pantanal, desmatamento da Amazônia, desemprego, agrotóxicos, culpa dele. É como nos tempos em que tudo, do ovo frito ao sistema solar, era uma obra de Maluf. Quanto mais se fala, mais as pessoas realmente acreditam no que está sendo falado. O fato é que nunca o presidente apanhou tanto como hoje e nunca a sua aprovação popular esteve tão alto. 40% dos brasileiros acham que o seu governo é ótimo ou bom, segundo a última pesquisa do Ibope. Pesquisas de opinião, como as salsichas, são coisas de conteúdo duvidoso, mas se são levadas a sério quando falam mal, a mesma regra deve valer quando falam bem. Não, gente, agora fala aí, fala sério, cara. Eu acho legal é que essa turma mete o sarrafo no presidente sem pena, mas as pesquisas estão aí, né? Quando fala mal, porque a pesquisa falou mal. Aí quando fala bem, todo mundo morre o assunto, né? Bom, outra coisa que eu quero destacar para vocês aqui. Lembrando, o PT, quando Dilma entregou o país com 14, que eu vi esse comentário esses dias, tá aí, governo Bolsonaro, 14 milhões de desempregados. Aí eu fiquei pensando assim, falei, cara, é ser muito idiota. O PT entregou o governo com 14 milhões de desempregados. Sem pandemia, sem crise, sem problema econômico no mundo. Tava tudo bem tranquilinho, mas eles conseguiram chegar à margem dos 14 milhões de desempregados. Bolsonaro, em meio a uma pandemia, antes da pandemia, ele pega o país com 14 milhões, reduz para 12 milhões, aí vem a pandemia, devastou o mundo inteiro. Aumenta 2 milhões de desempregados apenas. É um número pequeno, não é bom, mas se você for comparar para uma época que estava tudo bem, só a marolinha, como dizia Lulita, né? E os caras entregam 14 milhões de desempregados, de um total de 8 milhões mais ou menos quando eles pegaram. E aí você vê o presidente Bolsonaro numa crise e ainda consegue um resultado de 14 milhões, salta de 12 para 14 apenas, meu irmão, o cara é bom, porque se sem crise o PT entregou com 14, imagine se fosse essa crise mundial, nós estávamos nos 30 milhões ou mais. Algo deve estar errado com o Brasil quando os grandes personagens do noticiário político são o senador Alcolumbre, o ministro Dias Toffoli e o apresentador de TV Luciano Huck.
Né? Oh, meu Deus. Continuando. Ou quando a maior esperança dos adversários de Bolsonaro é que o STF invente uma gambiarra qualquer para resolver a sua vida, Lulita. Não pode ser normal, ao mesmo tempo que o nome mais citado como alternativa para o país seja o ex-presidente que foi condenado e cumpriu pena de prisão pelos crimes de corrupção e lavagem de dinheiro em 3 instâncias e por 9 magistrados diferentes, fora que tem outra condenação no lombo, já em 2ª instância, e mais uma penca de processo pela frente. Quem quer um Brasil sem Bolsonaro tem de fazer melhor do que isso. Se não fizerem, as coisas vão continuar como estão. E aí, finaliza aqui a matéria. Gente, vocês prestaram atenção aqui na... Eu gostei dessa matéria, porque isso aqui faz uma comparação do que a esquerda fala, do que eles têm, aí vem do que Bolsonaro faz. E só isso já é o suficiente. Ó, eles falam o que eles têm. Eles falam mal de Bolsonaro, mas não tem nada para apresentar. Criticam o presidente, mas não tem nenhuma ação de solução de problema. Pergunto para vocês, o PT, o PSOL, o PCdoB, a Rede, o PV, o que esses partidos apresentaram nesse 1 ano e 9 meses para o governo para solucionar o problema da pandemia, ou da crise econômica, ou da recuperação do país no ano passado na reforma da Previdência? Eu vou relembrar para vocês, tem até a matéria que eu fiz aqui. O PT se meteu a apresentar 2 propostas na Câmara, não, 3 propostas na Câmara e 2 no Senado para a reforma da Previdência. O que essas 2 propostas tinham em comum? As 2 aumentavam o gasto. Ora, você está fazendo uma proposta para economizar, que era a ideia da reforma da Previdência, era ajudar a economizar. O PT apresentou 3 propostas na Câmara com o intuito de aumentar gastos, indo na contramão da ideia. No Senado, do mesmo jeito. Quer dizer, peraí, o que eles vão falar? Gente, quando a reforma da Previdência estava sendo proposta, nós fomos lá e no momento que nós queríamos economizar, nós tivemos a coragem de apresentar propostas que arrancavam dinheiro do povo, mais ainda, vote nós. É isso que eles vão falar? É isso que eles vão apresentar? Eles vão apresentar, como por exemplo, a ação da Gleisi Hoffmann na madrugada, que eles aprovaram na Câmara, um esqueminha para que o dinheiro fosse para os municípios sem precisar passar pelo TCU. A minha pergunta é, qual o problema do dinheiro passar pela fiscalização do TCU? Mas eles foram lá e aprovaram. Eles vão falar sobre isso? Vão falar dos decretos que eles entraram na justiça contra Bolsonaro para derrubar os decretos que beneficiavam o povo? Eles vão falar que critica... Quando o Bolsonaro falou no 13º do Bolsa Família, nós corajosamente dissemos que não era bom. Ora, é isso que eles vão falar? Eles vão apresentar quando o presidente Bolsonaro pegou a carteirinha do estudante junto com o ministro Weintraub e apresentou gratuita. Nós não aceitamos esse abuso. Porque o estudante tem que pagar pela carteirinha que ele poderia ter gratuita. É isso que eles vão apresentar nas eleições? Então, eles criticam, eles malham, mas eles não têm nada. E o único candidato que eles apresentam, tá lá, foi corrupto, foi solto da cadeia por uma gambiarra, como diz a matéria, estão prontos a fazer uma pilantragem para limpar, porque não conseguiram soltar o cara por apresentação de inocência. Não conseguiram tirar a culpabilidade de cima dele. Falei bonito agora, hein? De cima dele, dos crimes, porque não conseguem, né? Dizem que não tem prova. O problema é que ninguém consegue desprovar as provas. Entenderam, né? E para poder inocentar o cara, estão tentando fazer um estupro para tentar ver se forçadamente liberam o cara para ser candidato. É o que eles têm. Toda uma construção para livrar um condenado, porque eles não têm um nome que possa bater com a honestidade de Bolsonaro e com a competência desse presidente. Então tá aí, gente. É Bolsonaro, Bolsonaro, Bolsonaro e de novo Bolsonaro. E se achar ruim, toma-lhe Bolsonaro de novo. Fui-me embora. Canal Brasil. 38, não esquece.